Aí já entrando talvez um pouco no teu pós-doutorado de filosofia. Tá. Mas tu acha que essa mudança da própria população, numa preocupação maior nessa questão ambiental, pegando só o ambiental, isso também vem da gente ter, de repente, mais estudos na área, mostrando mais impactos que estavam tendo, uma necessidade extrema de mudança, se não mudar agora, não vai mudar mais. Redes sociais também divulgando melhor esse conteúdo, tanto negativo quanto positivo, expondo, de repente, as empresas. O que que tu acha que pode ter sido essa chave que mudou aí? Acho que mais uma opinião minha do que qualquer evidência que eu vejo, né? Acho que a gente ficou mais consciente dos efeitos, né? Acho que até pouco tempo atrás, talvez 50 anos atrás, provar ou mostrar como a atividade econômica transforma o planeta, né? Falando do ponto de vista ambiental, toda essa questão de mudança climática é um fenômeno difícil de ser identificado se você pensar como era a ciência há décadas atrás, né? Então, acho que tem um certo... acho que a gente acordou, de repente, percebendo esse problema, talvez já na década de 70, final da década de 80. Então, eu acho que é uma coisa que a gente foi tomando consciência e, a partir desse ponto, tentando entender quais são os efeitos de longo prazo disso e como tratar isso. O problema que eu acho é que a gente está baseado numa economia de... A gente nunca pensou, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ia na padaria lá comprar um refrigerante, eu levava a garrafinha, né, que a gente trocava, o casco, na época que chamava, né? E aí, nessa época, mais ou menos, quando eu já tinha idade suficiente para ir na padaria sozinho, chegou a garrafa PET, o que foi ótimo para minha vida, né? Se você pensar, deixou minha vida muito mais prática. Sim. E a gente não pensava muito que ia para o oceano, ia para um lixão e aquilo... Só era mais prático. Era mais prático e depois jogo fora, Joga tudo fora, bem, pronto. né? Então, eu acho que essa lógica, né? E não só isso, né? Lógica de combustíveis fósseis, né? Que quando a gente foi pensar, muita coisa nossa é estruturada nisso, né? Automóvel, até fontes de energia elétrica. E uma ideia, então, né, de uma economia criada em cima de combustíveis fósseis, e a ideia de que a gente pode extrair da natureza de uma forma ilimitada, e a gente não se preocupar muito com reutilização, né? E isso foi crescendo de uma maneira muito grande. Isso não era um problema e passou a ser, né? Então, acho que tem um certo acordar e uma busca de soluções e de tentar mudar algumas estruturas que fazem parte da base da base da nossa vida, né? Eu acho que esse tem um lado muito difícil, né? E aí, você tentando fazer uma ligação, né, com o pós-doutorado, eu acho que parte dessas soluções, elas vêm, por exemplo, de formas de governança, né? Formas de juntar pessoas, de juntar comunidades, compradores, empresários, financiadores, e mudar a forma que eles se coordenam para entregar alguma coisa. Então, talvez essas soluções de negócios sociais sejam também mudanças de uma lógica diferente do que a gente vê tradicional do mercado, né? Que atrai um perfil diferente, Sim. que tem lógicas de investimento, de aguardar mais, assumir mais risco, uma perspectiva de retorno que, tudo bem se não gerar o retorno igual do mercado, mas se eu gerar um benefício socioambiental, acho que é um investimento válido. Tem uma questão tecnológica, que não é muito minha área, mas inovação tecnológica ela resolve muitos problemas, né, de fontes de energia, de novos tipos de automóveis, né, etc. Mas eu acho que a gente se acostuma muito com isso, né, e há também e é difícil falar de uma agenda de valores, né, porque é difícil falar, se colocar numa posição que eu estou querendo moralizar alguma coisa. A ideia não é essa, mas eu acho que algumas lógicas, o tipo, eu tenho... Se você tomar decisões que vai maximizar seu lucro, você como consumidor, você olhar
fazer buscas, vamos dizer, ou tomar decisões de maneira autointeressada, que é o melhor para você, segundo os modelos econômicos, isso gera alguns resultados positivos em alocações de recursos. Então, essas decisões descentralizadas, quando elas são maximizadoras ou de lucro, de preferências, vamos dizer assim, eu estou olhando o que é melhor para mim nesse momento, isso gera benefícios em termos de alocação de recursos, né? Mas essa lógica ela se mostrou falha em alguns outros aspectos. Então, eu acho que tem uma discussão que tem a ver com valores, né? O que valorizar dentro da sociedade. E tem um pouco, na minha opinião, uma questão de olhar mais a comunidade. Então, o tipo de investimento que eu olho normalmente são em grupos que estão organizados em forma de comunidade, em geral levam decisões mais coletivas para o uso dos recursos. Então, acho que essa é E que no final, quando a gente fala de uma agenda de desenvolvimento sustentável, né, como eu falei, vão conciliar lucro, benefícios para pessoas e para o planeta, você está envolvendo muita gente interessada na sua atividade física, na sua atividade final, na sua atividade de negócios. E quando você tem muitas pessoas interessadas, olhando com objetivos distintos, né, você demanda uma coordenação muito grande para conciliar isso. Sim. Então, acho que esses valores eu acho que são importantes dentro dessas novas soluções de mercado. Né? E tu acha que isso é algo que tende a aumentar? Eu acho que é desejável, né? Essa é uma pergunta difícil, porque normalmente, de novo, olhando para a lógica como o mercado funciona hoje, né? Você como investidor, você como empreendedor, você sempre vai pensar em escala. Né? A gente cresceu assim, né? Se você pensar as grandes atividades econômicas, elas acontecem para grandes massas, né? Tudo é escalável, são soluções que eu consigo vender para muitas e muitas pessoas, né? Quando você fala dessas soluções mais sustentáveis, muitas soluções são mais locais, como eu produzo comida localmente, distribuo localmente. Como eu produzo energia ou diminuo energia elétrica, né? Como eu vou tratar a água que chega, normalmente são decisões muito locais, né? Então, eu acho que há um conflito entre escalabilidade, ou seja, quando as pessoas que são detentores de capital e querem investir, em geral eles falam, não, eu quero investir em alguma coisa que vai ser escalável. Então, se você tem uma solução que vai fazer bem para pessoas do planeta, eu quero que isso se espalhe. Atinja o máximo possível de pessoas, né? Mas a maioria das soluções, elas são locais, porque se pensar, né, em problemas sociais, né? Pequena comunidade que vive em situação de vulnerabilidade e eles não conseguem resolver aquilo por eles precisam de uma ajuda externa. Em geral, a solução que a gente vai desenhar para essa comunidade, ela dificilmente vai ser replicável uma comunidade, nem que seja uma vizinha, né? Alguma outra adaptação específica eu tenho que fazer. Então, acho que voltando, né? Se eu for usar essa lógica de escalabilidade para eu fazer melhor uso do meu dinheiro e eu conseguir, né, disseminar isso numa lógica tradicional, acaba que as soluções vão ser escassas, né? Eu acho que é esse tipo, quando a gente fala de ética e economia dentro dessa, ou pelo menos dentro do que eu leio e pesquiso, a ideia é mesmo assim, qual a lógica, quais são, né, os novos, não digo valores, mas lógicas de tomar de decisão que deveriam fazer parte, né, dos negócios para a gente chegar no que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né?